Uhum. Eu vou compartilhar o slide aí para a gente começar, tá? Então, aqui, ó, ficou faltando, gente, um pouquinho só antes de entrar na fisiologia, porque quando a gente fala de sistema digestório, né? Então, aqui eu só coloquei um resuminho, né? Que vai nutrir, gerar os seres vivos, os nutrientes vão para a célula, né? E esse processo, ele é uma sequência: a digestão forma as micromoléculas e aí absorve, certo? E basicamente, então, os nutrientes que a gente precisa, eu coloquei aí no resuminho, né? Lembrando que aqui formam os aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos e glicerol. Aqui não, só um minutinho, gente, que tem pessoas na sala de espera, eu não vi. A Carla e o João Lucas. Deixa eu só anotar aqui para não ficar com falta. Então, aqui não tem digestão, né? Sais minerais, vitaminas e água, e o ácido nucleico que forma os nucleotídeos, que vão também ser digeridos, né? Então, aqui está o resumo dos nutrientes. Aí, o que ficou faltando? Que a gente tem a digestão intracelular, quando o ser vivo ou é unicelular igual um protozoário, ou igual a esponja que não tem órgãos, que não tem tecido organizado. Então, quem faz a digestão é a própria célula. Aí a célula geralmente engloba o alimento, que é uma partícula pequena, por fagocitose. Aí os lisossomos com enzimas digestivas digerem esse alimento, usam as partículas e eliminam os resíduos. Então, quem faz a digestão intracelular? Protozoário e esponja, certo? Aí a gente tem a digestão extracelular que começa lá no selenterado. Lembra que já tem cavidade digestiva? Então, se é selenterado, o que significa? Que a gente tem. Não está aparecendo na lista aqui. Bom, mas acho que eu vejo sim. Quando a gente tem a digestão extracelular, significa que o indivíduo ele já tem órgãos, né? Ele já tem os órgãos para digerir. Na água viva, começa lá na cavidade digestiva. Só que a água viva ainda ela tem a digestão extra e intra, lembra disso? O plateuminto também, que é a planária, tem extra e intra. A partir de nemateuminto, totalmente extracelular, que aí vai ser dentro de órgãos, que os órgãos já são bem adaptados para a digestão, tá? Então, ó, digestão intracelular, porífero e protozoário, extra e intra, o selenterado e os quinidários e o plateuminto, né? E tem um tipo de digestão que eles chamam de extracorpórea, que é mais rara, mas é o caso da aranha, que ela pega o inseto e injeta nesse inseto uma saliva modificada, aí ela faz um pacotinho de teia lá, aí ele vai digerindo literalmente, depois ela vai lá e só suga o conteúdo digerido. Então, por isso extracorpórea. E os fungos, porque os fungos têm o micélio, que é aquela parte que fica embaixo do solo, né, que lembra uma raiz, mas não é raiz, porque joga enzimas, digere e depois ele absorve. Então, faz uma digestão no substrato onde ele está, para ele absorver os nutrientes digeridos. Então, extracorpórea. Então, são 3 tipos de digestão: intracelular, extracelular e extracorpórea, certo? E a nossa, então, a gente estuda porque é o mais complexo, né? O estudo digestório humano, que tem a finalidade de fazer o quê, então? O alimento vai ingerir, vai passar pelo processo digestivo para absorver os nutrientes e eliminar os restos. Bem geral assim, né? Então, vai transformar a macromolécula em micromolécula. Só que tem algumas transformações no tubo digestório que não são químicas, porque enzima, então associa assim, ó. Se tiver enzima, aí é transformação química, certo? As enzimas digestivas que faz.
química, então sempre associa com enzimas, certo? Se for mecânica, é porque está apenas modificando o tamanho do nutriente. Aqui, ó, a gente associa principalmente com dentes. Então, o dente, ele faz digestão mecânica, ele diminui a partícula do alimento para facilitar a ação da enzima, para facilitar a ação química, tá? Aí, depois que esses alimentos vão passando por transformações químicas e mecânicas, eles vão sendo transportados ao longo do tubo digestório, né? Aí vai absorvendo os nutrientes que não precisa de digestão, água, sais minerais, e eles vão chegar no intestino e vão ser absorvidos e vão para o sangue, tá? Ah, e tem animal que não tem sangue. E tem mesmo, né? Então, até nemateuminto não tem sangue. Aí os nutrientes vão por difusão de célula para célula, tá? E aí os restos, então, vão ter que ser eliminados na forma de fezes aí, que no nosso caso é pelo intestino grosso, que a gente vai ver aí, tá? Então, a digestão mecânica, que eu já falei, seria a quebra, a mastigação, e a digestão química, ação de enzimas, porque vai transformar literalmente a macromolécula em micromolécula. Então, a mecânica é feita pela língua, dentes, e os próprios movimentos involuntários que o tubo digestório faz para ir empurrando esse alimento, né? Pelo tubo aí. E tem a digestão química, que é feita pelos sucos digestivos, só que aqui, gente, enfatiza, tá bom? Suco digestivo, mais especificamente as enzimas. As enzimas, então, são proteínas catalisadoras que aceleram as reações químicas. Então, elas vão quebrar a macromolécula e formar a micromolécula, certo? Qualquer dúvida, vão perguntando aí. Aí, então, onde eu vou ter enzimas? Tá? Então, aí a maioria do suco digestório tem enzimas, tá? Mas enzimas, elas são específicas para determinados nutrientes. Então, eu não sei se vocês lembram, quando a gente estuda enzima, proteína, eles fazem aquele sistema chave-fechadura, né? Que a enzima, ela se encaixa no nutriente como uma chave numa fechadura, porque eu não tenho uma enzima geral para tudo, eu tenho várias enzimas. Por exemplo, vocês devem lembrar, lá no intestino delgado tem a enzima sacarase, que é específica para sacarose, tem a maltase, que é específica para maltose, a amilase para o amido, e assim por diante. Então, elas são altamente específicas, tá? E aí, gente, o que é pior dessa parte seria o nome da enzima, o lugar onde ela está e a função da enzima. Então, onde a gente tem enzimas no tubo digestório? No tubo digestório, eu tenho enzimas na boca, tá? Tanto é que a digestão química começa na boca, eu tenho digestão química, enzimas no estômago, no intestino delgado, só que associa porque no intestino delgado tem o pâncreas, que produz o suco pancreático e joga no intestino delgado, e o próprio suco intestinal, certo? Só que a bile aqui, eu até fui um pouquinho além, vou diminuir aqui, ó. Acho que eu não consigo. Não tá desfazendo. Aqui, ó, a bile não tem enzimas, tá? Então, aqui eu teria que tirar, ó. A bile, ela não contém enzimas, a gente vai falar, ó, ela não tem enzimas. Ela ajuda na digestão, mas não tem enzimas. Então, no tubo digestório tem digestão na boca, no estômago e no intestino delgado. Por quê? Porque tem enzimas. Nos outros órgãos, não tem modificação química. Pode ter mecânica, mas química não, tá bom? E aí depois a gente vai falando das enzimas, mas essa tabelinha é importante, tá? Então, aqui você vai ter a sequência. O alimento da boca vai para a faringe, da faringe para o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E aí tem os órgãos anexos ou acessórios, que eles ajudam, mas o alimento não passa por eles, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A vesícula biliar está no fígado, tá? Então, glândulas salivares, fígado e pâncreas. A gente vai ver na sequência. Então, aqui está a sequência. O alimento da boca vai para a faringe. Preciso saber a sequência? Precisa. E aqui, ó, cuidado, que aqui tem um detalhe importante. O intestino delgado, normalmente eles dividem em duas partes. A primeira parte, que é o duodeno, e a segunda parte, que é o jejuno íleo. O duodeno, especificamente, faz a digestão, termina a digestão. Nele vão ter enzimas para todos os nutrientes. E o jejuno íleo vai fazer a absorção.
Então, se falar duodeno, é intestino delgado. Se falar jejunulho, também é intestino delgado, é a mesma coisa, tá? E aqui os órgãos anexos, certo? Então, a língua, dentes e glândulas salivares, tudo na boca, o fígado e o pâncreas, que ajudam na digestão. Então, aqui a sequência. As glândulas salivares, ó, a gente tem 3 tipos: as parótidas, que estão aqui logo abaixo da orelha, que jogam saliva na cavidade bucal, a submaxilar, que fica aqui na maxila, uma de cada lado, e a sublingual. Tá? Então, o alimento da boca vai para o esôfago, que é um tubo longo, do esôfago vai para o estômago, aí do estômago vai para o intestino delgado. Ele começa aqui e vai fazer todo esse bolinho que tá aqui. Essa primeira partezinha aqui, que é o duodeno, parece um Czinho, ela fica encaixadinha no pâncreas aqui. Aí ele passa por trás e forma o jejunulho. Então, intestino delgado. Aí os restos vão para o intestino grosso, formar as fezes, que vão ser eliminadas pelo reto e o ânus. Certo? Então, eu tenho que saber a sequência. Aí, as glândulas anexas, glândula salivar, fígado, a vesícula biliar, que armazena o que o fígado produz, que é a bile, e o pâncreas. Certo? O pâncreas, o nome já te dá a dica, né? Produz suco pancreático, portanto, ele também vai ajudar na digestão. Aí os dentes, então, o que eles vão fazer? Triturar o alimento. Vai fazer com que o alimento, uma parte grande, forme partes menores para facilitar a digestão. Aquela história de mastigar 32 vezes, é isso. Quanto mais eu mastigar, menor a partícula fica, mais fácil a enzima agir, porque eu vou aumentar a área de contato dessas pequenas partículas com a enzima. A língua, porque auxilia na mastigação e na deglutição, ela vai empurrar o alimento para a gente engolir, né? E aí, aqui está falando dos órgãos anexos, no caso da glândula salivar, especificamente, ela vai produzir saliva e vai jogar na cavidade bucal. A saliva umedece o alimento e eu não sei se vocês lembram, ela já tem uma enzima que é a amilase salivar. A amilase digere amido, transforma o amido em maltose. Por isso, então, que eu tenho que associar e a digestão, então, começa na boca, a digestão química, né? Os termos que vão aparecer, ó, além da mastigação, a deglutição, que nada mais é do que engolir da boca para a faringe, tá? A ingestão, que é que você está ingerindo alimento, comendo, né? A digestão, que é a quebra da macromolécula em micromolécula, e a absorção, que é quando essa micromolécula vai para o sangue, tá certo? Na boca, então, ó, o alimento, após ser ingerido, ele vai ser triturado, e a saliva vai umedecer esse alimento, já vai digerir o amido e vai formar o que a gente chama de bolo alimentar. Então, falou bolo alimentar, associa com a boca, certo? E aí a gente vai engolir esse alimento umedecido, já com digestão de amido, partículas menores, a língua empurra e vai para a faringe. A faringe, eu não sei se vocês lembram, ela é um canal único aqui, ó, num perfil. Então, vamos imaginar uma pessoa de perfil aqui, ó, o nariz, cavidade nasal, boca, cavidade bucal. Aqui atrás é a faringe, ó, a garganta. Então, a faringe é um canal único para ar e para comida. Aí, o que vai acontecer? A comida vai para o esôfago e o ar vai para a laringe. Então, aí vai dividir em 2 canais. Então, aqui é o esôfago, ó. O bolo alimentar da boca vai para a faringe, da faringe, obrigatoriamente ele tem que ir pro esôfago. E aí, lembra que tem uma tampinha, que é a epiglote, para fechar a laringe aqui, ó, e não deixar o alimento entrar na laringe. Então, a laringe, ela pode até ser citada no tubo digestório por conta da epiglote. A epiglote é uma válvula da laringe que fecha a laringe para o alimento não entrar na laringe. Caso entre um pouquinho, engasga, aí vai tossir, tossir, tossir para ele sair. Epiglote ou glote é uma válvula de cartilagem da laringe, certo? A gente já tinha visto isso, só revisão. Dentes, gente, não precisa saber nome de dentes, tá? Mas acho que na apostila até tem. Os incisivos, que são os da frente que cortam. Os caninos, que é o pontudinho, que nos carnívoros é mais desenvolvido para rasgar, né? Triturar o alimento. E os pré-molares e molares, que amassam o alimento. Então, se o animal é carnívoro, ele vai ter canino mais desenvolvido.
Se ele é herbívoro, aí ele vai ter molar para amassar o alimento, certo? Aí é mais curiosidade aqui, né? Que o homem adulto tem 32 dentes, e aí na dentição de leite que a gente fala, vão aparecer menos dentes, né? Aí depois que vai nascendo, então. Aqui, ó, a língua, gente, além dela estar movimentando o alimento para formar o bolo alimentar, ela também ajuda para sentir o gosto, né? É onde a gente tem as papilas gustativas. Aí o alimento vai ser dissolvido na saliva, aí esse alimento dissolvido entra nas papilas e a gente detecta o gosto, porque está ligado no sistema nervoso. Articula a fala também, né? Importante aí. Então, a língua tem várias funções, além de ajudar na digestão, tá? Então, aqui está mostrando a língua, as papilas que vão se distribuir pelo total da língua, uma área é doce, outra área é salgada, a gente vai ver isso ainda, os órgãos dos sentidos, no finalzinho, acho que da apostila 6 e 7, tá? Aqui eu até coloquei, né? Cada área, então, tem uma papila especial para perceber o gosto. A glândula salivar, então, parótidas submandibulares e sublinguais que produzem saliva e jogam na cavidade bucal, tá? Aí a saliva, então, lembrando, importante que ela tem a enzima, se quiser anotar aí, ó, é importante que a digestão, então, começa na boca com a enzima pitialina ou amilase salivar. E aí ela vai fazer o quê? Ela transforma o amido em maltose. Ela já digere o amido. Então, bolachinha, bolo, bolacha, biscoito, tudo que a gente come já começa a digerir na boca, por ação da amilase salivar, tá? Só para associar aqui, que eu acho que eu até tenho no slide, mas para vocês lembrarem, a saliva e a cavidade bucal, quando formam o bolo alimentar, gente, tem um pH específico, porque o pH ele vai influenciar totalmente na digestão do alimento. Então, o pH sempre da boca, você associa que ele é por volta de 7, isto é um pH neutro. Então, a amilase salivar, ela transforma o amido em maltose em pH neutro, que é o pH da saliva, certo? Aí vai para a faringe, engole, vai para a faringe. Aí a faringe é só um canal que leva o alimento da boca para o esôfago. Aí o esôfago, como é aquele tubo longo, ele vai ter que ter os movimentos peristálticos, que são os involuntários para o bolo alimentar não entalar aí, né? Então, a partir daí, ó, o alimento da faringe vai para o esôfago faz os movimentos peristálticos e leva para o estômago. Tá vendo a epiglote aqui, ó? Conforme a gente engole, o próprio movimento de engolir faz com que ela feche a laringe, para não entrar comida aí, certo? Aí o bolo alimentar, então, do esôfago, ele tem que chegar no estômago, certo? O esôfago, então, é um tubo bem longo e por isso que tem necessidade do movimento peristáltico, que está ilustrado aqui. Vendo? Ele vai contraindo involuntariamente. Aí, quando vai chegar no estômago, ó, aqui tem uma válvula, um esfíncter, que é uma válvula de músculo que quando o bolo alimentar toca aqui, ela abre e aí o bolo alimentar vai para o estômago. E depois ela fecha. Essa válvula aqui não precisa guardar nome, mas se chama cárdia. Ela impede o refluxo do alimento. Quando o alimento estiver aqui no estômago, o bolo alimentar estiver aqui, ela tem que estar totalmente fechada para o alimento não voltar. Pode acontecer aí o refluxo, né? Que tem pessoas que têm que até fazer cirurgia, às vezes medicamento resolve, às vezes não. E depois aqui não tá, mas entre o estômago e o intestino delgado tem uma válvula que chama piloro, que tem a mesma função. O alimento do estômago vai para o intestino, ele não pode voltar. Então as válvulas, elas impedem a volta do alimento, o refluxo do alimento, certo? Eles citam o movimento peristáltico, gente, no esôfago, mas é em todo o tubo digestório, porque agora o alimento tem que ir para frente. Então, esse movimento involuntário, ele serve para isso, para mandar o alimento sempre para frente, tá? Aí chegou no estômago, o estômago é um órgão muscular em forma de saco, né? E aí, o alimento vai receber o suco gástrico no estômago, certo? Então, no estômago, suco gástrico. O que tem no suco gástrico?
No suco gástrico tem muco, que é tipo uma clara de ovo, vamos dizer assim, que protege as paredes do estômago contra as próprias enzimas digestivas aí. Tem ácido clorídrico. E tem, gente, além do ácido clorídrico, tem a enzima específica do estômago, que é uma protease chamada pepsina. E aí aqui eu associo. Na boca, pitialina ou amilase salivar digere o amido. A pepsina digere proteína. Então, vai ter digestão de proteína, carnes, ovo, leite, vai começar a digerir no estômago, certo? No estômago. Então, o estômago produz suco gástrico que contém muco, ácido clorídrico e pepsina. A pepsina digere a proteína, o ácido clorídrico tem a função de quê? De deixar o pH ácido, porque a enzima pepsina, ela só funciona em pH ácido por volta de 2. E o muco protege as paredes do estômago, certo? Então, quando o alimento digere a proteína, que ele se misturou aí com o suco gástrico, ele vai ser chamado de quimo. Bolo alimentar na boca, quimo no estômago, certo? Então, é importante também associar isso aí. Quimo, tá vendo? Ó, a cárdia, o estômago, e aqui é o piloro que vai fazer com que o quimo passe do estômago para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Aqui é a mucosa gástrica, ela que produz o suco gástrico, com os 3 componentes que eu falei, tá? Aí o intestino delgado, gente, o duodeno é essa primeira porção aqui, um Czinho, parece um Czinho. E aí o resto é o jejum no ilho. No duodeno tem digestão. Por que que tem digestão? Porque ele vai ter o suco intestinal, o suco pancreático e a bile do fígado. Então, é no duodeno que termina a digestão, certo? Então, aí, no duodeno, ele vai receber esses 3 compostos. E importante, gente, que o duodeno, ele é com o pâncreas, ele produz bicarbonato de sódio, então o duodeno, ele vai ter um pH alto, por volta de 8, que é básico ou alcalino, certo? Então, no duodeno eu vou ter, ó, suco intestinal, contendo enzimas, depois a gente vê na tabela, suco pancreático, contendo enzimas digestivas, e a bile. A bile, ó, ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e jogada no duodeno. Só que detalhe, gente, a bile não faz digestão química, ela não tem enzimas, ela emulsifica os lipídios. O que é emulsificar? É como se formasse gotinhas. Para quê? Para facilitar a ação da lipase. Forma gotinhas, aquela placa de gordura vira gotinhas para a lipase poder agir. Então, se você não lembrar o termo emulsificar, facilitar. Mas nunca põe a bile digere gordura, que está errado. A bile não digere nada, ela só facilita. Quem digere é a enzima, que é a lipase, certo? Então, no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, você vai ter todas essas secreções. Suco intestinal ou entérico, suco pancreático e a bile. Aí aqui vai terminar a digestão, certo? Aí do duodeno vai para o jejum e o ilho, aonde absorve os nutrientes e ele é altamente vascularizado e os nutrientes então vão para o sangue a partir daí, tá? Então aqui é o duodeno, ó. Então do lado de cá você tem o fígado e a vesícula biliar, que é verdinha porque tem a bilirrubina, né? Por isso que a bile é verde. Aí tem um canalzinho aqui que joga a bile no intestino. O próprio intestino produz o suco intestinal, que contém enzimas. E encaixado aqui, ó, tá o pâncreas, que produz o suco pancreático e tem um canalzinho que ele vai jogar também o suco pancreático no duodeno. Então, termina a digestão no duodeno, tá? Aí tem, ó, as lipases, as proteases, o próprio suco intestinal, ele produz a sacarase, a maltase, a lactase.
tá? Produz proteases, produz lipases. O suco pancreático produz a tripsina. Ó, pepsina do estômago digere proteína. Tripsina do suco pancreático digere proteína também. Tem lipases, tem amilase pancreática que digere o amido. Então, vai ter enzima para tudo. A digestão acaba aí. Então, vai digerir todos os nutrientes. Aí, no jejum no ilho, então, vai absorver. E aí, quando ele entrar no jejum no ilho, ó, o que está mostrando? Que aqui é a mucosa intestinal que produz o suco entérico, o suco intestinal, e as vilosidades do duodeno, elas vão absorver os nutrientes. Então, o jejum no ilho, ele é altamente cheio de dobrinhas com as microvelocidades para aumentar a área de absorção. Aqui está mostrando, então, o que eu tinha desenhado, ó, o duodeno, a vesícula biliar jogando a bile no duodeno e o pâncreas jogando o suco pancreático no duodeno, para terminar a digestão, tá? Então, o fígado, gente, aqui é só curiosidade, né, que é a maior glândula, né, ela se localiza do lado direito, logo abaixo do diafragma. Mas o importante é que ela tem a vesícula biliar, o fígado produz a bile e a vesícula armazena. Tá vendo? O fígado produz, a vesícula armazena para jogar no duodeno. Aqui é um detalhe do canal, ó, jogando a bile no duodeno. Certo? O pâncreas também. Ele vai ter um canal para jogar o suco pancreático no duodeno. Ó. Jogou? Aí termina a digestão. O pâncreas aqui só está falando que além dele ajudar na digestão, ele produz hormônios também, que é a insulina, no caso que a gente vai rever aí do diabético, né? Aqui as microvelocidades, ó, o intestino é cheio de dobrinhas, em contato direto com o sangue. Então, os nutrientes que foram digeridos, que são muito pequenininhos, micromoléculas, vão para o sangue. E o que não foi digerido? O que não foi digerido, que não vai para o sangue, vai para o intestino grosso, para formar as fezes. O intestino grosso, além de formar as fezes, ele também absorve água, certo? Absorve a maior parte de água dos alimentos. Aqui eu destaquei o início do intestino grosso, que fica aí do lado direito, próximo à perna, bem baixo, o apêndice vermiforme, que é aquele que inflama, né? E a pessoa tem apendicite. E é grave porque ele pode romper e vazar fezes na cavidade abdominal e dar uma infecção generalizada, certo? O apêndice vermiforme é um órgão vestigial que não tem função nenhuma, a não ser de inflamar e fazer a gente operar, né? Mas segundo as ideias evolutivas, eu mostrei para vocês na aula passada, que ele é um vestígio da evolução, porque os ancestrais tinham bactérias que digeriam celulose nessa região, a gente não tem mais. Então, possivelmente, ao longo do tempo, o DNA foi modificando, né? E a gente não faz mais associação com nenhum tipo de bactéria que digere celulose, mas o órgão existe, certo? Então, ó, aqui é o intestino jejum no ilho, o que não foi absorvido vai para o intestino grosso. No intestino grosso, então, ele vai formar as fezes, certo? Existem bactérias aí que ajudam também na formação das fezes. Então, ele tem uma divisão que a gente chama de cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Não é preciso falar isso. Só intestino grosso. Forma as fezes e absorve água. As fezes vão sair pelo reto e o ânus. Certo? Aqui o esfíncter anal, que também é um músculo, que abre para as fezes sair e depois ele fecha. Certo? E aqui uma visão geral, então, ó, de como o intestino grosso ele se põe aí na cavidade abdominal. Aqui é a parte baixa, onde está o apêndice, tá vendo? Aqui já é a perna. Por isso que a pessoa, quando tem apendicite, não consegue às vezes andar, que dói, né? Aí forma as fezes, absorve água e sai as fezes pelo reto e o ânus. Aqui eu pus, gente, porque eu comentei, né, dos tipos de digestão. E outro detalhe que é importante é que tem animal que não tem boca e ânus, lembra? Então, você tem o tubo digestório incompleto. No nosso caso, entra pela boca, sai os restos pelo ânus. No caso do selenterado, a esponja menos ainda, né? Porque ela é filtradora. Mas no caso dos selenterados e do plateuminto, é tubo digestório incompleto. Ele só tem boca. Então, o alimento entra pela boca e sai pela boca. Né? Aí o tubo digestório completo começa no nemateuminto, na lombriga, e continua até os últimos filos.
tá? Aqui só um detalhezinho de digestão para a gente fazer a comparação evolutiva. A minhoca, ela tem uma diferençazinha no tubo digestório, que é o papo e a moela. O papo sempre, na ave também tem, sempre amolece e a moela tritura, ela faz a função dos dentes, que no caso a minhoca não tem, a ave também não tem. Ela faz a trituração. Então pode aparecer alguns aspectos assim para você comparar. Tá vendo? Ó, a ave, como ela engole o alimento inteiro, ele é amolecido no papo e triturado na moela. Aí depois ele vai para o estômago químico, intestino para absorver e os restos saem pela cloaca, certo? E tem um tipo de digestão também que eles destacam nos exercícios, que é a dos ruminantes, que é aquele animal que regurgita igual a vaca, come, engole o alimento inteiro. Aí o alimento vai para a primeira câmara do estômago. Ele não tem 4 estômagos, ele tem um estômago dividido em 4 câmaras. Essa primeira câmara contém bactérias que digerem a celulose. Uma vez que digeriu a celulose, vai para a segunda câmara, que é o retículo. Passa aqui por trás. O retículo, ele tem músculo, ele comprime esse alimento e forma bolotas. Aí o animal regurgita, mastiga e engole de novo. Aí sim vai para o terceira câmara, que chama o maso. Aí a digestão química vai acontecer aqui e no abomaso, e aí vai para o intestino para ser absorvido. Então, ruminantes são os animais que literalmente ruminam, que engolem o alimento inteiro, depois regurgitam para mastigar. E nesse meio tempo aí que o alimento é engolido, as bactérias digerem a celulose. Tá? Então pode aparecer. Aí o que eu queria só? Voltar um pouquinho lá na tabelinha, que a gente tem 5 minutinhos, dá para fazer, ó. Na tabelinha da digestão, que eu falei que é uma parte chatinha, né? Então, o que eu preciso associar? Ó, toda vez que falar saliva, a enzima é a amilase salivar, e ela tá na boca. E aí você tem que associar, né? Se ela tá na boca, o pH aqui é neutro, por volta de 7. Ah, mas o exercício falou 7,2. É a média, né, gente? Tem que ser neutro, tá? Então, a enzima a amilase salivar, ela digere o amido, transforma o amido em maltose na cavidade bucal. Aí o suco gástrico, ó. O suco gástrico tá no estômago. Aí eu já associo, então, já que o estômago produz o suco gástrico tem ácido clorídrico. O pH é ácido, por volta de 2, ok? E aí a pepsina, que é uma protease, ó, digere proteína. Então não é difícil, eu tenho que decorar essa tabela. Pensa assim, ó, na boca digere amido, no estômago digere proteína. Então na boca tem a amilase salivar, no estômago tem a pepsina. O resto das enzimas são lançadas no duodeno. E aí, no duodeno, eu tenho que associar que a primeira parte do intestino delgado, o pH é básico ou alcalino, e em geral eles vão colocar por volta de 8, tá? Então, a temperatura e o pH influencia na digestão. A temperatura ideal do nosso corpo humano é 36,5. Se tiver uma temperatura para cima de 40, já não vai ter digestão. Ou abaixo de 20, por exemplo, abaixo de 30, aí já não tem também, porque a temperatura também influencia. E o pH. Então, a enzima amilase salivar não funciona no estômago, só no pH 7 e assim por diante. Porque às vezes ele te dá o pH e pede a enzima e o órgão. Então, pelo pH você descobre, tá? Então, intestino pH 8, a sacarase digere sacarose, forma os monossacarídeos, a lactase digere lactose e a maltase digere maltose. Então, são do próprio intestino, ó. Aí o suco pancreático, a tripsina, que digere proteína, a amilase pancreática e lipase pancreática. Então, é a lipase, gente, que digere o lipídio. A bile, ela não tem enzimas. Então, aí você vai usar que ela facilita, ou se você lembrar, então, emulsifica o lipídio, que é formar aquelas gotinhas para facilitar a digestão, certo? Muita informação? Um pouquinho, mas eu fico tranquila porque vocês já tinham visto isso, né, lá no segundo. E às vezes quem até guardou, gente, o
o caderno do segundo, tem lá o resuminho, pode ajudar bastante na hora de vocês estudarem, tá? Então, ou então pega agora, melhor ainda, eu mando os slides, tenta você fazer um resuminho, associar. Importante, gente, faça todos os exercícios, porque aí você vai tirando as dúvidas e associando essas enzimas, o pH, o órgão, tá certo? Então, é isso por hoje. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se aparecer exercício com dúvida no decorrer dos dias da semana ou hoje ainda, me manda. Tranquilo? Tranquilo, Ana. Então tá bom. Então, ó, já tô pondo lá no grupo os slides, tá? E aí, Tá quem bom. quiser já organizar o resuminho aí e faça os exercícios. Quem não entrou na primeira aula, ó, essa aí é a apostila 5, a frente B, tá? A última aula da frente B, a aula 10. Já tá a aula 10, um pedaço dela já tá no canal do Liceu lá, quem quiser assistir dos nutrientes. Eu já vou jogar essa também, a gravação, tá certo? Então, ó, bom final de semana para vocês, tá? Até sexta, então. Tchau, Pra gente. você também, Ana. Tchau. Tchau, Ana. Até semana que vem. Tchau, beijo. Tchau.